Então, na leitura, Emmanuel comenta um pequeno trecho do Sermão da Montanha, logo no início, após as bem-aventuranças. Jesus diz: vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. Aí ele diz em seguida o mais importante: que brilhe essa vossa luz diante dos homens. Nós temos que fazer brilhar a nossa luz diante dos homens, aqui na terra, carnal. Para quê? Aí ele completa: para que os homens, vendo a vossa luz, vendo as vossas boas obras, aí ele não usa mais luz, ele usa boas obras. Então a nossa luz é a quantidade de boas obras que fazemos. Para que os homens, vendo as vossas boas obras, se iluminem também pela força do exemplo. E todos glorifiquem ao Pai. Isto é, todos possam dar uma alegria a Deus. Deus, como é o dono de tudo que existe, não há nada que nós possamos doar a Ele que Ele já não tenha. A não ser a reviravolta em nosso mundo moral, a nossa reforma e a nossa prática do bem. Aí Ele exulta de alegria quando percebe que nós estamos indo em frente. Por isso disse Jesus, agora em Lucas: há muito maior alegria nos céus quando um pecador redimido volta do que um anjo missionário. Porque o anjo já era anjo, veio aqui cumprir uma missão. Agora nós que estávamos na outra lista, a lista dos necessitados, saímos e fomos para outra lista, a lista dos trabalhadores. Aí é festa no céu. Mas o nosso tema hoje é uma passagem, uma parábola muito interessante. A parábola que está em Lucas, capítulo 16, versículos 1 a 13. Embora o texto da parábola vá de 1 a 8, o complemento da parábola está de 9 a 13. O nome já é estranho. Parábola do administrador infiel. Infiel nós todos nós sabemos, né? Que é, não precisa explicar. Somos catedráticos. Mas administrador é o nome que a gente dá para toda pessoa que tem em suas mãos bens e que gerencia o uso desses bens com uma finalidade produtiva, vantajosa, que dê lucro. Administrador. Então, só esta reflexão nos traz a lume. Todos nós que estamos aqui reencarnados somos administradores. E quais são os bens que nós gerenciamos? De dois tipos: os bens materiais, que de acordo com o nosso trabalho profissional, o nosso esforço, o nosso trabalho artesanal, circulam por nossas mãos e nós administramos. Inclui aí o salário, os prêmios, o lucro que você tem na venda de automóveis, de imóveis, etc. Mas também administramos os bens morais. Administramos os bens morais. E é neste aspecto que o título da parábola foi muito bem encaixado. Na administração dos bens morais, todos nós reencarnados não conseguimos ter uma fidelidade 100%. E às vezes fazemos o mesmo na administração de bens materiais. Quantas fortunas são dizimadas pela má administração? Quanto dinheiro do erário é jogado praticamente? Quantos materiais que deviam estar sendo usados em postos de saúde, em hospitais públicos, ficam em depósitos trancados por questões burocráticas, estragando milhões e milhões. Então, tanto podemos administrar de maneira infiel bens materiais, que a nossa responsabilidade devia fazer circular. Quanto mais circularem os bens,
mais rica é a economia da nação. Esta é a primeira aula de quem faz introdução à economia. Em qualquer faculdade vai falar sobre isso. Mas Jesus falava ao Espírito, segundo declarações dele em João 6,63. O que diz Jesus em João 6,63? Ele fala: o Espírito é que dá a vida, ou vivifica. O Espírito. Se o meu espírito se desligar deste corpo, ele cai aqui com uma massa de carne que não serve para nada, vai apodrecendo. É o meu espírito que dá vida. O espírito é que dá vida. A carne de nada serve. As palavras que eu vos tenho dito, tudo que ele tem falado aos homens, são espírito e vida. Isto é, são para o espírito conquistar a vida. Mas o espírito não está vivo? O espírito já não é imortal porque Deus criou assim? Então que vida que tem? A vida moral. As minhas palavras, as palavras que eu vos disse, são para o espírito de vocês conquistarem a vida moral, que na Escritura tem um nome técnico, vida eterna. Ou um sinônimo técnico, reino de Deus. É a mesma coisa. Vida todos nós ganhamos quando Deus nos criou como seres humanos. Agora, a vida moral que nos leva a vivências celestes, cheias de felicidade e de paz, nós precisamos suar a camisa para conquistar. Então nós temos que ter em mente, ao ler a parábola, isso que Jesus diz. Tudo que ele contou, pregou e fez sermão, é para o espírito. Não é para a personalidade temporária de uma encarnação. Logo, o espírito, segundo o próprio Deus e sua lei, para sair da ignorância e ingenuidade total e chegar na sabedoria, na bondade e no amor total, anjo, na condição angélica, ele precisa de várias experiências nas relações humanas, na relação consigo mesmo, o autoconhecimento, na sua relação com Deus e suas leis. Todos nós precisamos disso, é essencial. Logo, a parábola que Jesus vai contar dos administradores que não estão conseguindo ser fiéis aos seus compromissos, se refere aos espíritos. E os espíritos, para evoluírem, ganharam de Deus uma lei chamada reencarnação, por nós espíritas. Mas na filosofia grega ela tem outro nome, palingnesia, diversas origens do ser. E até no judaísmo a reencarnação tem um nome específico, Wilco Neshamou, que é a tese da possibilidade da alma que ainda não se purificou voltar à vida na terra até que se purifique. Até o judaísmo tinha. E durante 500 anos, o cristianismo primitivo adotou a possibilidade da alma, que ainda não se depurou, mergulhar novamente em um outro corpo na terra, para viver de novo. Só no século VI começaram as tratativas para ser retirada da cultura cristã esta lei. Não é um dogma, não é uma tese, não é uma hipótese, não é uma teoria, é uma lei de Deus. Mas retiraram. E a partir daí, segundo os cálculos modernos da arqueologia bíblica e dos estatísticos que assessoram os arqueólogos bíblicos, depois da decisão em 553, corroborada pelo imperador romano do Ocidente, Justiniano,
em pouco mais de 200 anos, mais de 1 milhão de pessoas ligadas ao cristianismo, que não queriam mudar a sua crença na reencarnação, foram destruídas pelos soldados do Império. Isso são coisas estudadas e pesquisadas nos dias de hoje. Então, o que temos que ter em mente? Primeiro, parábola é uma alegoria que traz do mundo natural, normal, o mundo material, um episódio, uma história que quer colocar como ensino uma sentença moral, uma história da vida comum que traga embutida nela um ensino moral para o espírito. E então Jesus conta esta parábola, tendo em vista esses elementos que estamos falando. O administrador infiel. Disse ainda Jesus a seus discípulos: um homem tinha um administrador de seus bens, que foi denunciado por dissipá-los. O homem administrava há algum tempo os bens de Deus. Alguém denunciou ao senhor dele: olha, ele está agindo mal na administração do teu patrimônio. O homem não era dono de nada, Deus é que é o dono, o senhor dele. Mandou chamá-lo. Chamou-o às contas. Mandou chamá-lo e disse-lhe: o que é isso tudo que ouço dizer sobre ti? Presta conta já da tua administração. Traz os livros para a gente agora conferir tudo. Pois já não pode mais ser meu administrador. Perdi a confiança em ti. Essa é a parábola no contexto humano. O administrador, tendo saído da sala do seu senhor, passou a refletir: que farei? Quer dizer, como nós brasileiros gostamos de dizer, e agora? O que é que eu vou fazer? Uma vez que meu senhor me retira a administração, cavar, não tenho forças, mendigar, tenho vergonha. E pensando mais, concluiu: já sei o que farei, para que, uma vez afastado dos bens da administração, eu tenha quem me ajude na sua própria casa, ou me acolha, eu tenha onde ser abrigado. O homem, então, passado certo tempo, chamou os devedores do seu senhor e disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Respondeu o interpelado: 100 barris de óleo. Respondeu o administrador: toma tua conta, senta e escreve depressa, 50. Eram 100, virou 50. A dívida. Depois disse a outro: e tu, quanto deves ao Senhor? Este respondeu: 100 medidas de trigo. Respondeu ele: toma tua conta, senta-te e escreve aí 80. E assim sucessivamente. Logo o Senhor tomou conhecimento do que ele andava fazendo. Mas em vez de mandar o nome dele para a Polícia Federal e a Lava Jato, o Senhor louvou. O Senhor louvou o administrador desonesto por ter agido com prudência. Pois os filhos deste século, nós, encarnados, são mais prudentes com sua geração do que os anjos da luz, ou os filhos da luz. Isso é óbvio. Nós sabemos fazer as coisas que os espíritos iluminados não se atrevem. Nós damos o jeitinho. Eles não dão, eles seguem a lei rigidamente. Continuou Jesus agora
complementando o ensino. Depois nós vamos ver, segundo uma interpretação, que ensino foi esse que ele quis dar. E eu vos digo, fazei amigos com o dinheiro das iniquidades, a fim de que, no dia em que faltar, estes vos recebam nos tabernáculos eternos. Já vai comer. Jesus contou a parábola com elementos da vida. Agora ele já está começando a introduzir as dicas do Espírito. Porque eu vos digo, quem é fiel nas coisas mínimas, é fiel também no muito. E quem é iníquo no mínimo, nas coisinhas pequenas, também é iníquo no muito. Portanto, já vem a conclusão. Se não fordes fiéis quanto ao dinheiro iníquo, quem vos confiará o verdadeiro bem? Se não fordes fiéis com o dinheiro material daqui, da riqueza da terra, quem vos confiará os verdadeiros bens, que são do Espírito? Se não fostes fiéis em relação ao bem alheio, quem vos dará o que é vosso? Se não tiver respeito pela ordem das coisas, pelas propriedades de cada um, que passam por suas mãos por algum motivo, como é que o Senhor vai confiar e nos conceder o que é nosso? Por isso eu vos digo, ninguém pode servir simultaneamente a dois senhores. Pois com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e ao dinheiro. E aí acaba a narrativa bíblica. Muitos autores, teólogos, pesquisadores, inclusive autores espíritas, têm grande dificuldade para entender o que Jesus quis dizer contando esta história, devido principalmente a esses elementos em que aparece o Senhor louvou a atitude errada do administrador. E considerou que ele agiu com prudência. E aí as pessoas olham para o que está escrito e, ao se prenderem à letra, se perdem na compreensão da história. Lembre o que Jesus disse? As palavras que eu vos digo são para o Espírito e para conquistar a vida eterna. Não é para a personalidade que você ocupa centenas de vezes quando vem à Terra. É para o Espírito que vai evoluindo. Então, vamos interpretar à luz do Espiritismo. Como Jesus, ele próprio falou de sua boca, somos espíritos imortais. Pertencemos ao mundo espiritual, de onde viemos e para onde voltaremos. Após o quê? Após um período de estágio em um corpo de carne, que nós chamamos no Espiritismo uma reencarnação. Então, as instruções, orientações e advertências de Jesus têm como principal objetivo o ser imortal e não a pessoa do momento. Logo, vocês lembrem que eu disse que Deus nos deu, além da vida imortal, uma lei que permite que nós mergulhemos várias vezes no planeta ao qual pertencemos, vamos falar logo assim, até o dia em que nosso espírito ultrapasse os limites evolutivos daquele padrão, daquele planeta, e nós não precisemos mais reencarnar, poderemos evoluir como espíritos. Bem, o grande macete para entender essa história de maneira lógica e justa, sem estranhar o que Jesus pronunciou,
que ao pé da letra nos parecem esquisito, estranho, é nós termos em mente que Jesus falava ao Espírito, o Espírito é imortal, e para evoluir o Espírito vem ou desce ou encarna várias vezes na Terra. Temos que ter isso o tempo todo. O resto é símbolo, é comparação, é alegoria, é figura de linguagem para contar a história. Vamos lá. O administrador infiel. Todos nós, ao reencarnarmos, recebemos um potencial concreto, real, e um planejamento. Qual é o potencial concreto e real? Jesus chamou numa outra parábola de talentos. Lembra? De acordo com a capacidade de cada um recebeu 5, outro recebeu 2, outro recebeu 1. Cada